Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. E a coisa está toda em decadência, a aristocracia republicana romana já está em declínio. E César é um grande visionário. Claro, ele tem uma guerra civil, tem muitas histórias sobre César. Quando ele é jovem, ele olha uma imagem de Alexandre e fala: esse cara tem a minha idade, eu não sou ninguém. Ele dominou o mundo nessa idade. Bem bacana César isso. fala: eu preciso mudar minha vida. E aí César... Eu repito isso sempre. Daquela mentira. Mas eu já repeti bastante. Quando você olha o nome de César, você olha... mais satisfeita. Kaiser, que é a palavra para monarca alemã, é César. Czar, que é a palavra russa, é César. Carlos Magno depois, e todos os caras falavam imperador romano. Ou seja, todo mundo, o nome é César. Os caras mudavam. Augusto, que é o assessor dele, bota o nome dele de César Augusto. César virou sinônimo. E acho que muita gente não para se tocar porque que César foi tão fera, né, nisso. Um dos grandes episódios da vida dele é o seguinte: depois que ele ganha a guerra civil, e ele ganha uma guerra civil, ele atravessa o Rubicão, ele tem a coragem de pegar o exército e falar: cara, acabou a palhaçada, agora alguém vai mandar aqui. Não podia entrar com tropa em Roma. O Rubicão é um rio que tem na região que era um limite. Além dali você não entrava com tropas. E aí quando ele passou, ele falou uma frase que foi marcada para a história, que é Alia Jacta Est, a sorte está lançada, entendeu? Porque dali não tinha mais volta. Sim. Ele deu o passo. Quando ele dá o passo, ele ganha a guerra civil, ele vai derrotar Pompeu, que é o adversário dele. Ele tem uma baú com as cartas de todos os adversários. Em Roma, quando você pegava as cartas dos seus adversários, você fazia uma coisa chamada prescrição. Prescrição é um negócio que tem até no nosso direito atual. O que é prescrição? Você rouba todos os bens deles, você mata as pessoas ligadas a tudo isso e você distribui os bens deles para os seus amigos. Era uma prática comum. É tipo quando você pega lá, você ganha no banco imobiliário, né? É tipo isso. O banco imobiliário, aliás, é uma antítese. Eu adoro porque ele é o oposto dos negócios, porque o banco imobiliário ou você vira milionário ou você vira filósofo, se você perder, né? Então é maravilhoso, porque exatamente o trabalho que eu faço é para você ter os dois finais ao mesmo tempo do banco imobiliário, mas quando você fracassa, você vira filósofo. Então, muito curioso. Mas o baú tem a carta, então ele pode fazer prescrição. Sulla, que foi um ditador romano antes do César, fez isso. Inclusive, Sulla destruiu Atenas. Atenas, originária, foi destruída. Se você pegar lá a Bíblia, as cartas de São Paulo são para os coríntios. Por que Coríntios? Os romanos destruíram Atenas e construíram uma nova capital na Grécia, que é Corinto. Ou reformaram lá. Então, na verdade, a capital da Grécia na época da Bíblia, a Bíblia, aliás, o Novo Testamento é escrito em grego. Por quê? Porque Alexandre passou a cultura grega para todo o Oriente. Então, a língua erudita era o grego. Então, Corinto era a capital ali e tal. Sulla destruiu. Sulla fazia prescrição, matava todo mundo. Foi adversário de César, inclusive perseguiu a família do César. Contra Mário, né? Contra o Mário, que era o aliado do César. Então, você podia fazer prescrição. César pega a baú, todos os caras grandes dele em volta, fala: cara, agora chegou a hora. Agora vem a hora da vingança. Ele joga azeite de oliva em cima e ele bota fogo. Queima todas as cartas. E aí você fala: cara, ele queimou as cartas dos adversários, ele não sabe quem são os inimigos. César vira pros caras em volta e fala: eles não são nossos inimigos. Como assim não são nossos inimigos? Eles são nossos adversários. Fala: nós ganhamos. Só tem uma Roma. O símbolo em Roma é o Senado e o povo de Roma. Não tem mais divisão social, não tem mais uma briga. Unificou tudo. Não tem mais... Agora, o ponto todo, e isso é o imaginário do Alexandre, ele está pegando disso, é unidade. Unidade, na verdade, é o princípio do líder maduro. Ele pacifica as coisas. Por isso que novamente, o paralelo da empresa, você tem microdivisões e brigas internas, divisão de delegação de funções, maravilhoso. Agora, o bom líder é um pacificador, é um unificador. Quando César unifica o Império Romano, o que eles fazem os senadores em troca, em agradecimento ao perdão? Esfaqueiam ele. Nos Idos de Março, César é esfaqueado. A peça do Shakespeare deixou imortal a história de Tetu Brutus, que era um dos filhos adotivos dele. Tá lá no negócio, não falou provavelmente a história de Tetu Brutus, é coisa da peça do Shakespeare. Mas não obstante, é uma baita peça, e não obstante, o Brutus estava lá. Por que eles matam ele todo mundo? Que é um assassinato coletivo, pra falar que ninguém é o culpado individual. Todo mundo matou ele junto. A gente assistiu em um seriado isso, né? Essa cena, né, amor? Não. Não é, né? Eu não me lembro, mas eu falei essa cena pra você quando eu li Plutarco. É verdade. Plutarco, ele tem uma coleção então muito interessante chamada Vidas Comparadas, onde Plutarco é um historiador de origem grega, mas que vivia em Roma. E Roma era a potência da época.
E ele sempre comparava, na verdade não era bem uma comparação, ele escrevia vidas paralelas. E na que eu li, ele tem uma coleção grande sobre isso, mas era Alexandre e César. Até Sim. porque, como você disse, Guilherme, o César se comparava constantemente com o Alexandre. Sim. E quando ele fez essa comparação que você falou, nossa, Alexandre era o cara, eu sou um bosta, né? Ele era um governador de província. Ele falou, nossa, eu sou um mero governador de província. Mas logo no começo do Vidas Comparadas, na parte de César, eles falam sobre essa questão do atentado contra ele. Que tinha um cara chamado Artemidoro, que ficou sabendo do complô, ele ia entregar para César um bilhete, ele entregou enquanto ele ia até o Senado, e os senadores deram um jeito de ser num período em que o Marco Antônio não estivesse junto com César, porque ele era um general romano, amigo de César, de carreira, de batalha, né? Que ele era muito forte fisicamente, era tido como um touro. E ele entregou na mão do César o bilhete. Aí ele completa assim, mas já naquela época os homens ocupados não tinham tempo de ler os papéis importantes. Na verdade não foi Plutarco, tá no prefácio do livro, agora eu lembrei. E ele tava com o papel na mão falando que ele ia ser morto. E ele entrou no Senado. E aí o Plutarco fala, né? O Plutarco não viu o incidente, mas diz que o César era um guerreiro, ele participou de várias batalhas também, várias vezes ia à frente. E enquanto estavam apunhalando ele, ele estava reagindo. Quando Brutus apunhalou ele viu o Brutus, ele parou de reagir. Quem que era o Brutus? Brutus era o filho adotivo dele. Ah, amor, a gente assistiu sim essa cena em um daqueles seriados ruins que você faz eu assistir, que conta a história. Assistimos, é verdade, assistimos Tá vendo? sim. Eu obrigo ela a ver certas coisas comigo. Pra te formar, boludinho. Mas veja, eu lembro de Você tudo. lembra, Eu lembro do César e tudo mais. Mas fazendo um paralelo, né? Não significa que você vai... Se você for um bom unificador, pacificador, você não vai ser apunhalado na sua empresa, a gente espera. Ou não sei, porque o Alexandre, ninguém sabe como ele morreu. Talvez tenha sido envenenado mas também. Veja que tem uma simbologia muito interessante, que é o momento do sacrifício. Existe a nossa cultura, e aí volta para aquela coisa de aburguesamento versus aristocracia, ou esse binômio. A nossa cultura busca toda hora rejeitar o sacrifício. Uhum. Fingir que não vai ter a morte, fingir que não existe dor. Não existe nada que você consegue realizar de bom se você não tiver uma certa disposição para o sacrifício. E os grandes homens, os homens heróicos, são homens dispostos a sacrificar. César, uma das frases mais famosas dele é: eu amo mais o nome da honra do que eu temo a morte. E quando uma pessoa se sacrifica pelas outras, é um grande recado da missão dela. César virou o grande símbolo que virou porque foi morto. Se ele não tivesse sido morto, ele não seria. Claro que muito próximo vai ter também o sacrifício do Cristo, que tem a mesma simbologia para todo mundo. O fato dele ser inocente e ser morto pelas pessoas muda completamente a percepção delas. Porque quando você tem uma pessoa que defende uma verdade, ela vai ser atacada por ela e perseguida. Isso é o normal. O normal é que pessoas de destaque, pessoas de grande qualidade vão ser perseguidas. É estranha a ideia de que uma pessoa vai ser forte, se destacar, ser inteligente e não vai despertar o ódio das outras. O normal das pessoas é essa coisa do bode expiatório. A pessoa quer acabar com aquele que aflige ela. Você lembra da frase do Nietzsche, que o Clóvis falou aqui? É preciso proteger os fortes dos fracos. Porque são poucas pessoas fortes, e a maioria é fraca. E quando vê o forte destacando, o que eles fazem? Pra eu lembrar. Eles vão lá e atacam o forte. Mas, por favor, continue, Guilherme. Então, você tem esse cenário. O grande homem, o Musashi fala isso num dos livros dele, no livro dos 5 Anéis, né? Acho que é o único livro do Musashi que sobrevive. A batalha começa quando os dois estão dispostos a morrer. Não existe batalha antes disso. Que é a disposição de você entregar sua vida por algo maior, é a grande disposição heróica. Ela que comunica o recado mais poderoso, porque morrer todas as pessoas vão. Spoiler para todo mundo que está assistindo o podcast, todos vocês vão morrer. A questão não é se vocês vão morrer ou não, porque a questão é o que significa a vida de vocês, qual o propósito que ela tem, onde que vocês conseguem chegar. Esses grandes homens, César construiu um império para séculos na frente dele. O Cristo deu um caminho para salvar uma das pessoas. Todos esses grandes homens morreram e entregaram a vida a fazer isso. Tem uma imagem, tem um quadro do Caravaggio, que é São Jerônimo. São Jerônimo traduziu a Bíblia inteira. E o Caravaggio coloca São Jerônimo está de vermelho, meio pálido, mais velho, com uma pena, e tem uma caveira na mesa. É um dos grandes quadros do Caravaggio. E você olha os dois e você consegue ver essa semelhança entre a caveira e o São Jerônimo. O recado do Caravaggio, que é muito curioso, esse homem vai morrer para traduzir esse livro. E isso te coloca num modo pensativo, sabe? Porque você fala, caramba, quem sou eu no mundo, sabe? Eu tenho esse livro na minha mão,
A tradução dele, pelo menos, porque esse homem morreu para me dar. Quando tem um outro quadro do Rembrandt, esse eu vi em Nova York, então, me chamaram para falar sobre família na ONU. Então eu vou lá dar uma palestra na ONU, Legal. que tem um clima. Muitas pessoas que envolvem essa coisa de ONU são meio anti-família. Existe essa... Sim. Varia, tem pessoas de vários países, então tem pessoas que são mais pró-família, mas tem muitas pessoas que são meio anti-família, que você não gosta da ideia de que você vai falar, cara, a família é importante para a sociedade e tal. Também não só for de autonomia de países, né? Querem ser Aí tem 1000 governantes problemas. mundiais. Sim. Então, eu estava bastante, na verdade, estressado com aquela semana, porque eu tinha visto tantas pessoas atacando a noção de família, querendo desconstruir, sabe? Que eu cheguei e falei, cara, eu tava meio desanimado. E aí eu tô procurando algo belo, assim, né? Procurando algo belo, tô vagando lá pela Quinta Avenida, tinha muita coisa tosca. Por exemplo, eu entrei numa livraria e tinha a única seção que tinha, assim, gênero. Eu falei, cara, o que é isso, entendeu? Tipo assim, isso não é um... Tem algum outro livro de outra... Muito estranho tudo. O clima cultural é estranho. E aí eu entro no Mets, que é o Metropolitan, né, o museu, e eu desço e lá perto do banheiro tem um quadro do Rembrandt. Eu fiquei um tempão parando na frente dele, até o segurança veio falar comigo, né? Porque ele tava achando pitoresco, assim, que eu parei, assim, fiquei um tempão. Esse quadro do Rembrandt é uma das coisas mais lindas do mundo para mim, que é Aristóteles contemplando o busto de Homero. Aristóteles, o grande filósofo. Alexandre conquistou todas as coisas. O que aconteceu com Aristóteles? Ficou rico, ficou famoso, ficou importante. Então ele tem correntes de ouro, ele tem anéis, ele é um Aristóteles rico, a gente não para pra pensar isso. E ele tá com uma corrente de ouro e ele agarra a corrente de ouro, assim, na mão. Na frente dele tá o busto de Homero, o grande poeta grego. Homero é sóbrio, só pedra, já faleceu. O legado dele é eterno. Esse quadro representa para o Rembrandt, e foi influenciado por Caravaggio também, aquele momento que ele está entre duas coisas. Eu me apego a esses bens que eu conquistei, eu me apego a essa corrente, e o dedo dele está entrelaçado, como se ele não quisesse largar a corrente a todo custo. Ou eu sou como esse homem, eu vou virar, eu vou fazer algo para a eternidade. Esse drama, ele vale para todas as vidas. Todos os homens têm uma fase, e eu diria que até amadurecer em grande parte é você sair dessa. Porque quando você é jovem, você tende a ser muito materialista e hedonista, um pouco natural da juventude. Sim. Tudo é matéria, tudo é como eu faço para ganhar um negócio, tudo é prazer, o prazer tem um papel... Conforme você vai amadurecendo, você vai vendo que tem muitas coisas na vida que não são hedonismo e materialismo. Tem coisas que simplesmente você não explica. Você não explica o amor de duas pessoas pelo materialismo, você não explica, claro, toda essa questão espiritual pelo materialismo, você não explica amizade, justiça, coisas que você não explica com um valor puramente utilitarista imediato. E tem valores maiores do que esse. E esses valores são os que vale a pena você entregar à vida. Então, o que eu acho? Muito da decadência de um líder começa quando... É quase um episódio meio crise da meia-idade, sabe? Quando ele esquece esses valores maiores, que é difícil, porque a nossa cultura hoje, eu diria que ela tem uma grande educação contra os valores. Há uma tentativa de desconstruir esses valores, de um pouco animalizar o ser humano consumir coisas ao interesse da oligarquia, sem dúvida que não... Porque pensa, para a oligarquia, se começar a surgir esses baita empreendedores, esses mini monarcas, assim, sabe, que são maduros, que são fortes, que não sei o quê, é uma ameaça. É claramente uma ameaça. Por isso que há um interesse na desconstrução dessas coisas. Não é aleatório, que as pessoas não querem competição, não querem Chega um Elon Musk comprando do Twitter, os caras começam a enlouquecer, sabe? Porque é um treco fora do script, entendeu? Não, toma aqui 44, quanto que é? Quantos são bilhões de... Uns 50 bilhões de dólares, não era? 50 bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares, o preço do Twitter. É uma loucura. Quebra o script. Então, nós vamos vendo que quase todos os dramas humanos são esses dramas de valores contra corrupção dos valores. Se você pegar, assim, grandes filmes de empresários, esses filmes tipo Steve Jobs, o filme do Steve Jobs, ou o filme A Grande Aposta, são filmes de oligarquia contra o espírito monárquico. É o cara bancando falando, cara, eu truco isso aqui, a empresa vai funcionar desse modo, a gente vai fazer o negócio. No filme do Steve Jobs, o cara da Pepsi é oligarquia. Pra construção do filme cara, tem aqui os acionistas, toma cuidado, não faz isso. E tá o Steve Jobs falando, cara, isso aqui vai ter que ter um design assim, a coisa vai ser disruptiva mesmo, vai ser para inovar e tal. No da Grande Aposta, é os caras assim, a gente tem um pacote imobiliário, é ótimo. Cara, não cria perguntas demais, sabe? Esse negócio aqui tá ok. Tem o cara aqui aí tem os caras numa piscina, né? A menina na piscina com o cara da comissão, assim, fala, tá ótimo, não se preocupa com isso. E daí tem uns malucos falando, cara,
eu banco esse negócio, entendeu? Querem tirar dinheiro do meu negócio, querem fazer o que for, eu banco. Essa luta entre o homem de valores e o homem que se corrompeu é o drama humano universal. Você pegar toda a história da literatura, toda a história sei lá, os livros do Dostoiévski, Shakespeare, do que for, eles vão ter sempre esse drama. É como se tudo na história... eu estava na entrevista lá da Neda Nagli, sabe? Ela perguntou para mim, você acha que tudo é uma crise de valores? Eu acho... Claro, toda realidade é multifacetária, nenhuma realidade você pode reduzir a Mas se eu fosse elencar um ponto que nos piorou, com certeza foi a nossa crise de valores morais objetivos.